apresentar. Meu nome é Letícia Cotrim, eu sou servidora da Secretaria da Fazenda, e aqui comigo estão o Sandro Palanca e o Mulumba Bertazini, que também são servidores da Secretaria e estarão me apoiando na condução da audiência e tirando as dúvidas de vocês. Vou compartilhar minha tela. Bom, nós vamos dar início à segunda rodada da audiência pública na Subprefeitura da Capela do Socorro. Antes de iniciar a explicação sobre o processo de orçamento cidadão, vou explicar brevemente como vai funcionar a dinâmica da audiência. Então, a audiência está prevista para ter uma duração de 1h30, inicialmente com a apresentação da Secretaria da Fazenda. E se tiver algum representante da Subprefeitura da Capela do Socorro também poderá fazer uma apresentação, uma fala inicial. E ao final nós teremos um espaço aberto para a fala de munícipes. Vale destacar que a audiência está sendo gravada e os vídeos estarão disponíveis posteriormente no YouTube da Secretaria da Fazenda. Bom, nós colocamos para vocês aqui o calendário do processo de orçamento cidadão, referente ao projeto de lei orçamentária anual de 2023. O nosso processo é dividido, é composto em 8 etapas. A primeira etapa é a etapa de recepção e apoio de propostas, que se iniciou em 1º de abril de 2023. A recepção foi até o dia 24 de abril e o apoio até o dia 27 de abril. Nesse momento, a Secretaria colheu as demandas dos munícipes e a plataforma do Participe Mais. A segunda etapa foi concomitante à etapa de recepção e apoio de propostas, e foi a etapa de audiências públicas regionalizadas. Nós fizemos 32 eventos, também de forma virtual, e esses eventos aconteceram entre o dia 4 de abril ao dia 20 de abril. A terceira etapa, que é a etapa que nós estamos agora, é a etapa de priorização das propostas, juntamente com a segunda rodada de audiências públicas. Então, a priorização de propostas é o momento que os conselhos participativos municipais são responsáveis por selecionar 15 demandas dos munícipes, priorizar 15 demandas dos munícipes por subprefeitura. E essa segunda rodada tem como objetivo auxiliar os conselhos nessa priorização, com a participação dos munícipes. A quarta etapa é a etapa de votação popular. Ela irá se iniciar no dia 31 de maio e vai até o dia 15 de junho. Então, são 15 dias de votação popular. A etapa de votação também irá acontecer na plataforma do Participe Mais. Os munícipes poderão votar entre as 15 propostas que foram priorizadas pelos conselhos. Os munícipes votarão em 5 propostas por subprefeitura, e as 5 propostas escolhidas pelos munícipes, as mais votadas, serão encaminhadas para as secretarias municipais para análise de viabilidade, que é a quinta etapa. Nessa quinta etapa, as secretarias analisam as demandas com base em 3 critérios: critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. A partir desses 3 critérios, as secretarias verificam se as propostas são possíveis, são viáveis de serem implementadas no projeto de lei orçamentária do ano seguinte. A sexta etapa é a etapa de elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2023. O Poder Executivo encaminha para a Câmara até o dia 30 de setembro o projeto o PELOA com as propostas da população. E a sétima etapa do processo é referente às audiências públicas devolutivas. A audiência ela acontece no mês de outubro. Esse ano ela irá acontecer do dia 10 de outubro ao dia 31 de outubro. São 10 eventos em que a Secretaria da Fazenda ela chama não apenas a população, os conselheiros participativos municipais, mas também as secretarias municipais para esclarecer os munícipes de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi analisado na etapa de análise de viabilidade. Então, ela mostra os critérios técnicos, jurídicos e orçamentários que foram utilizados para analisar as propostas. Então, é uma etapa muito bacana que eu
que esse ano também irá correr de forma virtual. A última etapa é a etapa de acompanhamento. Ela ocorre durante todo o ano seguinte, então vai se iniciar no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Nessa etapa de acompanhamento, as secretarias municipais apresentam quadrimestralmente para a população, nos meses de maio, setembro e janeiro. A etapa, o momento em que as propostas que foram inseridas na lei orçamentária anual se encontram. Então, se as propostas foram concluídas, se elas estão em andamento, se elas estão em fase de licitação. Todos esses status, assim, de como a proposta está e a descrição também está no site, na plataforma do Participe Mais. Bom, como eu falei para vocês, nós estamos na etapa de priorização. A priorização de 15 propostas por subprefeitura é uma atribuição dos conselhos participativos municipais e deve ser feita até o dia 24 de maio de 2022. No Orçamento Cidadão deste ano, a Secretaria da Fazenda introduziu a ferramenta de apoio de propostas durante a primeira etapa do Orçamento Cidadão. O apoio de propostas, ele funcionou como se fosse o botão like, o curtir do Facebook, Instagram, e ele foi um indicativo para a priorização das propostas por parte do Conselho Participativo Municipal. E a segunda rodada também tem a mesma intenção de auxiliar os CPMs na etapa de priorização. A etapa de votação popular, que é a etapa seguinte, a etapa de priorização pelos conselhos, a população seleciona 5 propostas por subprefeitura em votação popular e é utilizada a plataforma Participe Mais, que reúne diversos processos participativos municipais, como consultas e audiências públicas. Nós colocamos aqui para vocês o período de votação, que vai iniciar no dia 31 de maio e vai até o dia 15 de junho. Nós colocamos também o link para acessar o Participe Mais. É participemais.prefeitura.sp.gov.br. Vocês clicam na aba Orçamento Cidadão e vocês irão encontrar todo o nosso processo passo a passo. Aqui nós colocamos a base normativa para a atuação dos conselhos participativos municipais no processo Orçamento Cidadão. Então, o decreto número 59.023, de 2019, dá suporte à atuação dos conselheiros nesse processo participativo. Aqui é o Caderno Orçamento Cidadão. A Secretaria da Fazenda ela publica anualmente o Caderno Orçamento Cidadão, que é uma cartilha que apresenta de forma simplificada a lei orçamentária anual. Então, nós explicamos o que é despesa orçamentária, dotação, receita. Nós explicamos todos esses conceitos mais técnicos do orçamento de uma forma mais simples, de uma forma mais amigável para os munícipes. A edição atual, com a LOA orçamentária, com a Lei Orçamentária Anual de 2022, está publicada e disponível na página da Secretaria da Fazenda. Nós colocamos aqui também para vocês o link, para vocês acessarem, conferirem a cartilha. Bom, a minha apresentação é essa, bem rápida. Nós apresentamos as etapas do processo de orçamento cidadão de uma forma breve, porque nós detalhamos ela na primeira etapa de audiência pública, e essa tem um enfoque na priorização das propostas pelos conselhos participativos. Então, agora eu vou compartilhar uma planilha com vocês, que nós extraímos do Participe Mais. Nessa planilha contém todas as propostas que a subprefeitura da Capela do Socorro recebeu. Eu vou apresentar para vocês, vou ler com vocês as 20 propostas mais apoiadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ver propostas relacionadas a outros temas, eu também compartilho aqui. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou apresentar só as 20 primeiras mais apoiadas, e aí depois a gente abre para fala e para sugestões e dúvidas. Então, a primeira proposta mais apoiada da subprefeitura da Capela do Socorro é a proposta de código 7, de autoria de Pedro. Ela tem como título Manutenção e Interligação de Ciclovias e pertence à categoria de Transporte e Mobilidade. A proposta ela tem 15 apoios.
Como a proposta está um pouco genérica, eu vou ler a descrição. A descrição da proposta é interligação das ciclovias já existentes e ciclovias já existentes. As ciclovias aumentam a segurança do ciclista no meio urbano, visto que na ciclovia o ciclista está separado do fluxo de veículos. Sua interação sendo sua interação apenas nos cruzamentos. Precisamos interligar as pontas soltas das ciclovias já existentes da Subprefeitura de Capela de Socorro e fazer a manutenção do pavimento e sinalização das rotas já existentes. Interligação da malha cicloviária existente, manutenção do pavimento existente, manutenção da sinalização, adequação da iluminação, visando o aumento da segurança. Essa foi a proposta mais apoiada da Subprefeitura Capela de Socorro. A próxima proposta é a proposta de código 32, de autoria de Márcia. Ela tem como título a implantação de um hospital público veterinário. Pertence à categoria da saúde e possui 14 apoios. Próxima proposta é a proposta de código 1334, de autoria de Débora Iacono. Tem como título destinação de 1% do orçamento para áreas verdes. A proposta pertence à categoria do meio ambiente, possui 13 apoios. Proposta de código 462, de autoria de Pedro. Tem como título instalação de uma ciclopassarela, estação de Ubatuba, bairro de Valeiros. Pertence à categoria Transportes e Mobilidade. A proposta possui 13 apoios. Proposta de código 31, de autoria de Márcia. Título instalação de uma faixa azul para motos. Proposta pertence à categoria Transportes e Mobilidade. Possui 13 apoios. A proposta de código 748, de autoria de Márcia, possui como título instalação de jardins de chuva. Pertence à categoria Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairro. Possui 10 apoios. Proposta 439, de autoria de Pedro. Título: Requalificação do corredor Parelheiros, Rio Bonito e Santo Amaro. Categoria Transportes e Mobilidade. Possui 10 apoios. Proposta de código 1056, de autoria de Isa. Título: Requalificação da Avenida Rio Bonito. Categoria Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairro. A proposta possui 10 apoios. Proposta de código 621, de autoria de Pedro. Título: Recapeamento de ruas. Categoria Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairro. Quantidade de apoios 10. Proposta de código 8, de autoria de Pedro. Título: Execução de obras nas calçadas, no molde da PEC das calçadas. Categoria Transportes e Mobilidade. A proposta possui 10 apoios. Proposta de código 749, de autoria de Márcia. Título: Implantação de uma sinalização toponímica. Pertence à categoria Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairro. Quantidade de apoios 10. Proposta de código 853, de autoria de Pedro. Título: Instalação de postos físicos da GCM. Pertence à categoria de Segurança Urbana. A proposta possui 9 apoios. Proposta de código 987, de autoria de Isa. Título: Construção de um ponto turístico no Parque da Barragem. Pertence à categoria de Desenvolvimento Econômico e Social. A proposta possui 9 apoios. Proposta de código 1107, de autoria de Márcia. Título: Requalificação da Rua Frederico René. Pertence à categoria Zeladoria Urbana e Melhorias de Bairro.
A proposta possui 8 apoios. Proposta de código 797, de autoria de Márcia. O título é Reforma de Calçadas. Pertence à categoria Zeladoria Urbana e Melhoria de Bairro. Aqui a municipal coloca calçadas e equipamentos municipais. Reforma da calçada de todos os equipamentos municipais, ainda que em imóveis alugados. Essa proposta possui 8 apoios. A proposta de código 39, de autoria de Antenilson Franklin Rodrigues Lima. Título: Construção de uma unidade URSE. A proposta pertence à categoria de saúde, possui 6 apoios. Proposta de código 159, de autoria do professor Carlos Loyola. Tem como título Instalação de pias e banheiros químicos nas feiras. Pertence à categoria de saúde e tem 5 apoios. Proposta de código 158, de autoria do professor Carlos Loyola. Tem como título Instalação de bebedouros públicos. Pertence à categoria Direitos Humanos e Cidadania, quantidade de apoios 4. E a proposta de código 47, de autoria do professor Carlos Loyola, título Implantação de uma infraestrutura verde, categoria do meio ambiente, pertence à categoria do meio ambiente, e possui 4 apoios. Essas propostas que eu li para vocês são as 20 propostas mais apoiadas. Eu vou parar de compartilhar minha tela e sintam-se à vontade para fazer questionamentos. A Subprefeitura da Capela do Socorro recebeu 77 propostas. Se vocês tiverem interesse em alguma outra que eu não tenha lido, sintam-se à vontade para falar aqui no chat. Eu vi que nós temos 2 pessoas, né, Mulumba, com a mão levantada. Tem pessoas que estão com a mão levantadas, mas elas também já estão na lista de inscritos. Quando você quiser, eu posso começar a chamá-los. Pode começar, Mulumba. Eu vou habilitando o microfone, então. O primeiro é o Marcelo Siqueira. Marcelo, eu acabei de habilitar o seu microfone. Só um detalhe, eu acho que a minha fala ela não pode estar na fala da oportunidade de fala, né? Nesse caso, eu quero agora uma posição de esclarecimento da audiência pública, no caso. Senhor Marcelo, desculpa, o começo da sua fala cortou, eu não entendi. Se o senhor puder repetir, por favor. Deixa eu colocar aqui no modo. Tá melhor agora? Melhorou. Tá. A minha primeira fala é de pedir um esclarecimento com relação ao formato de escolha das propostas. Tá? Por quê? Nós tivemos muitos problemas o ano passado com o método de escolha, porque no território da Capela do Socorro, o Sandro, que está presente aí, ele pode também estar falando, nós tivemos problemas com relação à escolha de propostas, porque nós não temos conselho participativo dentro do território. Tá? Então, esse ano, inclusive, eu tive uma longa conversa com o Sandro, já algumas semanas, alguns meses, para a gente aparar esse formato, porque a gente não tem um conselho participativo municipal. E aí, a minha fala agora, ela não pode ser cerceada numa outra fala, porque essa daí é só esclarecimento da etapa 3, tá? Porque a etapa 3 a gente precisa realmente estar esclarecendo nesse caso. Certo. Sandro, você gostaria de falar? Bom, Marcelo, tudo bem? Os demais presentes. Eu já conversei com o Marcelo e ele já externou essa preocupação. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandro Palanca, eu sou da Secretaria da Fazenda também. Estou aqui dando suporte à apresentação da Letícia e do Mulumba. O Marcelo já externou essa preocupação dele anteriormente, a gente já teve uma conversa, e eu acho legal
tornar público o que a gente conversou, Marcelo, e ficar gravado também, para dar uma segurança até para vocês e para todo o processo, tá? O que acontece? Os conselhos participativos, eles são uma etapa importante do nosso orçamento cidadão, porque eles não são poder executivo, né? Os conselhos, eles são representantes da população, eleitos, então, e têm autonomia. E, além de autonomia, eles têm, dentre as suas atribuições, definir prioridades locais e auxiliar na realização de audiência pública. Então, tudo isso credencia os conselhos participativos, e eu não estou falando uma situação de Capela, estou falando dos conselhos que existem na cidade de São Paulo, os 32. Credencia os conselhos a fazerem a priorização das propostas para, em seguida, a gente seguir com o processo de votação. Ok, isso é regra geral. O que acontece na Capela do Socorro? O Conselho Participativo não está ativo, não está atuante, né? Como é que funciona nessa situação, nesse cenário, em que o Conselho não vai priorizar as propostas? É isso que a gente espera. Se o Conselho não está atuante, a Secretaria da Fazenda não deve receber, ali no dia 24 de maio, as 15 propostas priorizadas pelo Conselho. Então, como a gente não vai receber, quem vai tomar a frente e definir quais são as propostas priorizadas, infelizmente, vai ter que ser uma decisão do Poder Executivo, dentro da Secretaria da Fazenda. Não é o ideal seria a atuação do Conselho. Agora, como é que a Secretaria da Fazenda vai tomar essa decisão? De quais são as propostas mais relevantes? Já que a gente não está no território, não conhece a realidade local, né? Por 3 formas, basicamente. Primeira, essa questão dos apoios em propostas, é uma manifestação também direta da população. Nenhuma das coisas que eu vou falar aqui são definitivas, mas são indicativas. Então, os apoios são indicativos de quais propostas são mais relevantes na visão da população. É um elemento de tomada de decisão pela Secretaria da Fazenda. O segundo, essa audiência pública aqui. Tá? Então, a ideia da audiência, ela surgiu porque esse cenário não é exclusivo da Capela do Socorro. Temos outras subprefeituras que também não têm, cujos conselhos participativos municipais estão desmobilizados. Por quê? Uma situação que não nos compete, não é da Secretaria da Fazenda, mas os conselhos, os conselheiros tiveram mandato prorrogado pela segunda vez. Tem uma história de conselho de representantes que surgiu no meio disso, uma decisão do STF, aí o conselho de representantes em algum momento deve substituir os conselhos participativos. Bom, é uma discussão que não nos interessa nesse fórum, mas o fato é que há conselhos participativos desmobilizados. Então, foi por isso que lá no começo do processo foi previsto apoio de propostas como mais uma ferramenta de auxílio de decisão. Essas audiências públicas que a gente está fazendo também é uma oportunidade de manifestação da população para mencionar, elevar aí a proposta e destacar, falar, olha, essa aqui é uma proposta interessante, deve ser priorizada, deve ser considerada pelo Conselho quando há, pela Secretaria da Fazenda como não há, por tais e tais motivos, a gente está anotando, está fazendo o registro da reunião, isso deve ser considerado. Um terceiro elemento, que eu já falei 2, os apoios e as audiências. Um terceiro, que vai auxiliar a Secretaria da Fazenda a tomar essa decisão, é um contato direto com a população local, com lideranças locais, lideranças comunitárias. Como eu disse, a gente não está ali no dia a dia da comunidade, mas tem gente que está. Então, a gente deve ampliar aí a conversa, discutir com vocês, ouvir de vocês o que seriam essas propostas prioritárias, e aí no ambiente fora de audiência, já auxiliando mais no dia a dia de tomar ali decisão de proposta prioritária ou não. São todos elementos que vêm nos auxiliar a priorizar propostas e para a gente conseguir seguir com o processo para a próxima etapa de votação. Acho que foi isso que eu tinha falado para o Marcelo na oportunidade. Estou vendo ele com a touquinha aqui com frio. Também estou com frio aqui. Marcelo, se tiver alguma coisa diferente, algum outro esclarecimento adicional, peço a gentileza de você me apontar. E a gente está aqui exatamente para esclarecer. Se não,
eu vou pedir para a Letícia voltar o processo, conceder mais 3 minutos aí do Marcelo, que aí já seria uma questão não focada na esclarecimentos do processo, né? Então, e aí a gente segue depois. Ou, talvez seja melhor, Marcelo, podemos passar para o final da lista? Você já falou, bem ou mal? Não, deixa eu ver a cara dele. Não sei se seria mais apropriado, não. Então, vamos deixar o Marcelo falar e depois a gente abre a fala para os restantes dos inscritos. Eu vou fechar meu microfone, minha câmera, meu microfone, mas eu estou aqui ouvindo a todos. Obrigado. Volto aí a condução para vocês, Molumba e Letícia. Obrigada, Sandro. Letícia, Sandro, só um detalhe. Com relação a essa parte das fases, eu acho que ficou claro para todos, né, o estilo de situação que está acontecendo aqui na Capela do Socorro, né? Foi muito bom essa abertura, né, sua, Sandro, com relação a essa questão, né? A gente realmente não tem um conselho participativo atuante ou zero, né? Vamos assim colocar. E é importante a gente pontuar essa filosofia que foi travada com o nosso grupo, né, de lideranças, né, comunitárias, lideranças temáticas, né, que a gente quer que a gente realmente construa algo aqui hoje, né, que eu acho que nós podemos construir aqui hoje e finalizarmos isso uma reunião à parte aí com um grupo que pode ser montado aqui mesmo, né, tranquilamente. Com relação à minha fala, pode jogar ela para o final, tá? Não tem problema nenhum. Senhor Marcelo, pode falar agora. O Molumba ele já colocou o cronômetro na tela? Se você sentir à vontade. Joga minha fala para o final, pode ser. Pode jogar minha fala para o final. Eu agradeço aí, eu fico contemplado aí para jogar ela para o final. Tá bom, então eu vou passar. Só um esclarecimento desse reloginho aí. Como a gente não tem muita gente aqui na sala, ele é um reloginho indicativo, tá? Então, a gente não vai ser estrito aqui na contagem do tempo. Se for necessário passar um pouquinho, passa um pouquinho, não vamos cortar ninguém, não. Mas peço só que atentem que tem outras pessoas para falar e não extrapolem demasiadamente o tempo. Só esse comentário. Obrigado. E a gente segue então. E me desculpa pelo corte. Imagina, obrigada, Sandro. O próximo inscrito é Leonir José da Costa. Isso. Eu vou habilitar aqui o microfone. Leonir, microfone habilitado. Não te escutamos. Você precisa, Leonir, clicar em cima do microfone. O microfone está habilitado, mas ele não está aberto ainda. Isso, para abrir o áudio. Se você tiver com alguma dificuldade, pode escrever no chat. Estou com problemas no microfone. Ela acabou de escrever que está com problema no microfone. Tenta agora, Leonir. Estou no carro. Oh, meu Deus. Então, podemos passar você para a próxima? Vamos tentar o próximo inscrito, Letícia? Eu vou passar para a próxima. Assim que você conseguir... Próximo é Claudiana Dantas. Tá, então eu vou abrir o microfone da Claudiana. Claudiana, seu microfone já está habilitado. Boa noite a todos e a todas, né? Sou Claudiana, né? Eu acho que a gente, como nós não temos conselho participativo aqui ativo no nosso território, eu acho que isso deve ser levado muito em conta,
em relação às discussões que são feitas. E eu concordo com a fala do Marcelo em a gente montar um grupo daqui para a gente definir essas 15 propostas a serem enviadas, porque eu não acredito que seja muito justo essa questão de você estar apenas tirando uma ideia do que está ali no site, né, que foi dito aí pelo Sandro, né, que seria quem iria definir. Eu acho que, por mais que esteja as propostas lá, são muitas propostas importantes, e eu acho que nós estamos aqui, nós estamos pisando aqui no barro, nós sabemos o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a discussão que a gente vem fazendo ao longo do tempo, desde o ano passado, em cima das propostas que foram encaminhadas no ano passado, essas propostas desse ano, eu acho que a gente tem que levar em conta, né, porque é um grupo de liderança que nós montamos aqui, né, na Capela Socorro, já para discutir essas questões. Então, acho que deveria ter um apontamento melhor para que a gente possa estar defendendo realmente as propostas que vão ser priorizar a população mais carente, né, que somos nós aqui do Fundão, não priorizar ano passado a gente teve uma proposta de uma ponte no perímetro de Cidade Dutra e uma ponte lá no Fundão, no Moraes Prados, e uma foi aprovada e a outra não. Então, assim, eu acho que a gente precisa levar mais em conta, né, essas situações. Eu defendo as propostas que a gente discutiu, né, e acho que seria muito importante todos estarem tendo esse entendimento também, para que a gente possa ter essa discussão mais agradável aqui dentro do território, tá? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, senhora Claudiana. Próximo inscrito, Patrícia Moreira. obrigada, Malunga. Eu não estou encontrando a senhora Patrícia aqui no chat. É que essa foi inscrição por formulário, pode ser que ela não tenha entrado, desculpe. Ah, sim. Pode ser que ela não esteja presente. Tá. Eu vou pedir uma coisa, Letícia, só um instante. Eu estou vendo que algumas pessoas estão levantando a mão e são pessoas que estão inscritas para a fala. Quando as pessoas já estiverem inscritas para a fala, eu vou pedir a gentileza de aguardar a sua vez, ou então escrever o que for pelo chat, para a gente ir organizando o tempo também das falas e o tempo da audiência para que todo mundo possa falar. Tudo bem? Quem, porventura, não tiver inscrito, pode levantar a mão que eu coloco na lista de fala. Certo. Próximo inscrito é a senhora Creuza Lopes. Eu vou habilitar o microfone dela. Senhora Creuza, o microfone já está habilitado. A senhora precisa clicar no ícone do microfone para abrir o microfone, para a senhora conseguir falar. Boa noite a todos, eu sou a Creuza, eu concordo aí com a fala, né, do Sandro, com a colocação do Marcelo, da Claudiana, a fala do Sandro em apresentar aí pra gente esses 3 passos aí, né, digamos assim, das propostas, eu achei bacana, primeiro os apoios, depois essas audiências, e aí sim, um contato mais direto conosco, né, que somos algumas lideranças, né, do Capela do Socorro,
E eu queria deixar, desculpa, aqui já as minhas propostas, né? As propostas que eu analisei, que eu li lá e que eu refleti, e eu quero já deixar registrado, aproveitar, deixar registrada, e eu vou falar só o código, tudo bem? Pode ser? Tá. Então, assim, é a 1188, a 788, a 1579, 780, 1431, 1034, 1367, 1419, 777, 1394, 790, 1413, 1450, 1985 e a 2001. Na minha opinião, essas propostas são o que a gente tem de mais necessidade dentro do nosso território. É claro que todas que foram colocadas lá têm a sua importância e têm o seu grau de importância. Na minha visão, essas que eu citei, elas têm um grau um pouquinho mais elevado. É como o processo de apresentação de apoio, né? Tem algumas propostas que tem 10, 13, 14. Nós aqui, nós ainda não liberamos para o pessoal, liberamos assim, quando eu falo liberar, a gente não começou ainda a fazer o trabalho de votação dessas propostas, né? Acredito que é por isso que ainda tenha um número baixo de votação. Porém, a partir dessa reunião, dessa audiência, é que a gente vai começar a espalhar para o pessoal, olha, vamos lá, dê uma lida, que a gente já vem falando, dê uma lida, olha lá, veja o que vocês querem, olha, veja as necessidades reais que o nosso bairro, que o nosso território precisa. Então, fica aqui registradas as minhas propostas, eu sei que tem bastante gente para falar, depois, se eu tiver oportunidade, eu falo novamente, tá bom? Obrigada. Obrigada, senhora Elza, Cleusa. é o Sandro, desculpa, Letícia, eu estou cortando as pessoas. Enquanto você foi falando, eu fui anotando as suas propostas, eu coloquei no chat. Dá uma conferida lá, ver se eu anotei os números certos, posso ter digitado errado, e eu contei 14. Devo ter pulado uma. Veja se você consegue, se você tiver acesso ao chat, peço a gentileza de dar uma olhada e conferir, por favor. Senão a gente vai Tá bom, voltar. eu falei às 15. Eu falei às 15, mas eu vou conferir lá e eu coloco. Obrigada. Obrigado. Próximo inscrito para fala, Mulumba, seria a senhora Andressa Coelho. Eu procurei aqui no chat, eu não a encontrei. Então, nós vamos passar a palavra para o senhor Paulo Ferreira. Senhor Paulo, o microfone está habilitado. Senhor Paulo, o senhor ativou o microfone e desativou novamente. Isso, agora sim. Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Ferreira do Nascimento, morador na Capela do Socorro, e estou aqui para defender a proposta 966. Essa proposta de extrema necessidade, que é conhecido na região há mais de 20 anos, a Rua Agenor Klausner. O que acontece? A gente defende essa proposta há anos para que ela seja concluída, entendeu? É uma rua que ela tem o começo, tem o fim e não tem o meio. Então, essa rua é de extrema necessidade para a Capela de Socorro, para a nossa região do distrito do Grajaú. Então, essa é a única proposta que eu defendo, entendeu? No lugar, eu vi pessoas defendendo proposta, mais proposta, porque tem muitos, né? Muitos demanda, e a minha só é essa. Então,
eu coloco essa pauta aí, entendeu? Essa proposta aí que venha a ser aceitada, entendeu? Porque não é fácil. Capela de Socorro, a gente mora aqui no Fundão, no distrito do Grajaú, e é uma grande necessidade. Então, eu quero ver as pessoas nos ajudando cada vez mais, porque há uma grande necessidade dessa rua, a Genoclause. Obrigada, senhor Paulo. Lumba, próximo inscrito. Eu vi aqui no chat que a senhora Claudiana colocou que a senhora Andressa está com problemas de internet. Assim que ela retornar, volta o microfone dela. Acho que ela voltou. Andressa Coelho. Senhora Andressa, o seu microfone está habilitado. Tá ouvindo por alguma coisa? Acho que ela está com problema mesmo na internet porque ela saiu. Nós vamos passar a palavra, então, para o próximo inscrito. Eu acho que voltou já para o senhor Marcelo. Tem duas pessoas depois dele, mas... Pode passar. Se quiser, eu começo. Então, Eliude. Eliude, microfone habilitado. Me ouve? Sim. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Letícia, Sandro, Mulumba, né? Todos aí que estão intermediando aí, fazendo essa interligação aí nossa luta. Primeiro, eu queria agradecer a vocês que estão ajudando aí essa intermediação e principalmente o Sandro aí que tem tido contato com o Marcelo, que é um dos nossos representantes do Capela do Socorro, aqui dentro do Distrito Grajaú. E segundo, eu queria deixar minha fala de indignação, de revolta contra esse sistema da plataforma Participe Mais, que tem... nós temos participado aí de algumas outras audiências que foram anuladas, né? Principalmente a questão do plano diretor, que foi suspensa por falta de participação de pessoas que têm problema de mobilidade, Enfim, a gente vem enfrentando aí durante esse período da pandemia essa dificuldade, né? A gente sabe aí que dentro do distrito de São Paulo, do município de São Paulo, essa dificuldade que nós temos enfrentado, mas que a incompetência dessa prefeitura da nossa cidade tem sido maior ainda do que a pandemia. É isso que eu tenho para falar. E quero aqui fazer coro aos grupos que nos ajudou aí a construir essas propostas e vou aqui deixar registrado os números delas, tá? 777, 780, 788, 790, 1034, 1188, 1367, 1394, 1413, 1419, 1431, 1450, 1579, 1985, 2001. E solicitar, pedir aí, com devida vênia, ao Poder Jurídico e ao Ministério Público que cuide e que veja a situação dos distritos Grajaú, da Capela do Socorro, que vai de mal a pior a cada dia que passa. E essas são proposta tirada por lideranças, proposta tirada por pessoas que vivem, viveram e vão viver a vida toda lutando para que a gente tenha a resposta do poder público. E é isso. Obrigado. Obrigada, senhor Eliude. O próximo inscrito agora é o senhor Pedro Húngaro.
Letícia, Oi, Sandro. só para falar para o senhor Eliud que eu transcrevi as propostas dele aqui também, fui digitando, peço para ele dar uma conferida aqui no chat, ver se é isso mesmo, se eu anotei alguma coisa errada, me indicar. Posso fazer um breve comentário sobre a plataforma Participe Mais? A gente também é usuário da plataforma, também nos incomoda o fato dela não estar nos atendendo a contento. De qualquer forma, não sei se é um alento, mas a gente só faz processo inteiramente virtual por conta da pandemia. Mas nossa expectativa é que no ano que vem a gente esteja aí no território falando desses temas com vocês, tá? A ideia é fazer a audiência pública presencial. Sabemos que, independente de plataforma, muita gente não consegue acessar porque não tem internet ou porque não sabe mexer. Então, a ideia é o processo do Orçamento Cidadão, ele foi pensado para ser presencial, não foi pensado para ser em plataforma. Fomos obrigados a usar a plataforma por causa de pandemia. Eu acho que não dá mais para voltar atrás. A plataforma também é importante, atinge um ponto, uma população que era excluída. Então, a tendência é ser um processo híbrido, mas uma coisa é certeza, nós vamos voltar para fazer audiência pública presencial, a menos que a condição sanitária não permita. Me desculpa esse... Eu entendo, viu, Sandro? Eu entendo. Eu quero só deixar essa indignação registrada, né? Não por conta dos servidores, né? Os que estão aí fazendo o esforço e tudo, mas é uma indignação que a gente passa porque nós tivemos, mesmo na época da pandemia, um bom encaminhamento, né? Agora, esse ano que já está acabando a pandemia ou está se cessando, a gente está tendo muita dificuldade, né? Até para poder acessar e ter essa... né? Assim o poder público diz para a gente. Mas obrigado. Obrigada, senhora Liude. Senhor Pedro, o microfone já está habilitado. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu gostaria de dividir minha fala em duas partes, né? Primeiro, referente a uma proposta que foi eleita no ano passado, que seria da ponte Veleiros de Urubatuba, né? Alguns meses atrás eu entrei em contato, essa proposta foi considerada viável e ficou destinado que seria elaborados projetos nesse ano, né? E eu entrei em contato com o pessoal da Secretaria de Obras, né? E eu tenho a impressão que a ponte que eles estão licitando não foi a ponte alvo objeto do nosso pedido, né? Então, ela passou alguns números do processo de licitatório, né? Alguns documentos, e na verdade trata-se da duplicação da ponte do Avon. Ou seja, não é o objeto que foi votado. Então, eu queria ver com o Sandro se posteriormente à reunião ele pode me passar um e-mail, né, para me encaminhar esse histórico para ele, porque provavelmente não está sendo o objeto alvo. Agora, falando do processo atual desse ano, eu acredito que a forma, as propostas que estão com a maioria dos votos, elas devem sim ser as priorizadas, porque eu entendo que as lideranças, já no processo de inscrição das propostas, deveriam ter engajado a população, a comunidade, nos apoios, né? Porque, assim, a gente tem alguns apoios lá no site e agora fica meio complicado numa audiência pública com 20 pessoas, na canetada, a gente escolher, sendo que as lideranças deveriam ter se engajado no início do processo para conseguir os apoios, né? Porque o Orçamento Cidadão ele começa no ano anterior. Então, assim, eu tenho algumas propostas escritas, a partir do momento que já está fechado, a gente já está, quem pensa a cidade, já está pensando no próximo ano, né? E o engajamento faz parte disso. Então, seria essa colocação que eu teria que fazer. Obrigado, Sandro, Letícia e todos os participantes. Muito obrigada, senhor Pedro. Acho que agora volta para o senhor Marcelo, Letícia. Senhor Marcelo, o microfone acho que já está habilitado. Você poderia conferir, por favor? Ok. Letícia, tá habilitado sim, né? Estão me ouvindo? Sim. Legal. Primeiramente, eu quero fazer a defesa
específica de uma proposta, tá? Que é a proposta 7080, tá? Que é referente ao córrego, a canalização do córrego Rimberg, Ribeirão-Rimberg, no caso, né? Esse córrego, ele corta aí boa parte do Jardim Mir, na Vila Natal, e vai desembocar ali no Bola Branca, né? Perto da Avenida Belmira Marins, tá? Esse córrego está causando muitos problemas pelo fato de não estar totalmente canalizado, né? Ou seja, praticamente ele não tem canalização, né? Então, a gente está pedindo aí nessa proposta que ele seja canalizado, né? E seja realmente colocado gabiões, né? Durante todo o curso dele, né? E realmente, com essa canalização, vai amenizar mais ainda as enchentes que têm ocorrido aí no nosso território, devido a ele não ter uma canalização séria, né? E eu quero fazer aqui uma crítica ao nosso poder local, que é a subprefeitura da Capela do Socorro, que no último mês nós temos uma conselheira lá no Cádiz, né, ligada à Vila União, que é a chamada Sônia Moreira. Ela tentou protocolar um ofício reclamando desse córrego, mostrando situações que deveriam ser reparadas e não foi verificado isso daí. O subprefeito, que é o coordenador do Cádiz, negou a receber um ofício da conselheira, tá? Então, isso daí a gente repudia, a gente não acha legal, e isso é uma forma de fazer com que a sociedade não fale, né? Então, eu não acho legal esse tipo de atitude, né? Eu vou seguir a linha também dos meus outros pares aí que já falaram com relação às propostas que ele defende, tá? Eu defendo a 780, eu defendo também a 2001, a 1985, a 1579, 1470, 1431, 1419, 1413, 1394, 1367, 1188, 1434, a 790, a 788, a 777 e agora essa 780, né, que a gente fez a defesa. Obrigada, senhor Marcelo. Marcelo, desculpa, Letícia. Não consegui, me perdi aqui para anotar as suas propostas. Vou te pedir a gentileza de colocar no chat, que facilita bastante a vida para a gente, se for possível. Queria dizer também que, atendendo ao pedido do Pedro, que falou anteriormente, eu coloquei o e-mail da Coplan, tá? Então, todo mundo que está aqui na reunião recebe esse e-mail. Podem encaminhar para lá as suas demandas. E, por gentileza, se as lideranças se reunirem e definirem prioridades, assumindo o papel que seria do Conselho Participativo. Então, ao invés da gente ter propostas individuais de vocês, se vocês chegarem a um consenso sobre 15 propostas, peço que me encaminhe formalmente para esse e-mail também, para ficar registrado. Como eu disse, vai ser um dos elementos que a Secretaria da Fazenda vai usar para priorização, né, atuando de forma suplementar aí a não presença do CPM. Mas quero crer que a grande parte das propostas deve ser acolhida, ou, se não todas, para seguir para a próxima etapa. Volto para vocês, desculpa novamente a interrupção, Leti. Imagina, Sandra. Letícia. Oi, Mulumba. As inscrições que nós tínhamos, né, de formulários que foram feitas ao longo da audiência foram contempladas.
A senhora Creuza, ela já fez uso da fala, mas ela está pedindo a possibilidade de utilizar novamente. Nós vamos passar para ela, Mulumba, mas antes dela, nós temos o Sr. Leonir, que tinha pedido a fala no início da audiência, só que ele estava no carro e ele não conseguiu falar. Ok. Eu já habilitei o microfone dele. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, companheiras. Agradecer aí a companheira Letícia, trabalho. Companheiro Sandro, pelo esclarecimento. Eu estava no carro ainda, mas ouvi bem aí as questões que foram colocadas. O companheiro Marcelo, que também ouvi a fala dele aí, e os demais companheiros que tiveram todos eles aí uma fala que ela deixa a gente até com vontade de lutar mais. Meio que na linha do Eliud, eu tenho um pouco de indignação, né? Eu moro na Capela do Socorro, eu sou líder comunitário, faço parte de movimento de saúde hoje, sou do Conselho da Saúde, mas faço parte da moradia, mas fico indignado com a incompetência da subprefeitura onde hoje eu me resido, que é a Capela do Socorro. A gente não consegue informação, a gente não consegue fazer nada naquela subprefeitura, nem informação de saúde e nem informação, às vezes, aqui do do orçamento cidadão, né? A gente vai perguntar algumas coisas lá e a gente fica meio que perdido. Então, a gente quer informação e acaba não tendo. Fizemos um estudo, né, junto com alguns companheiros, de todo o caderno, de todas as propostas ali colocadas, e entendemos que todas elas são de extrema necessidade, de importância para o bem da população de São Paulo, do município de São Paulo, né? Mas tivemos que escolher algumas, priorizar algumas. Eu, como morador da Capela do Socorro, né, discutimos várias vezes, não foi uma vez, eu tenho as 15 escolhidas, né, que eu gostaria de colocá-las agora, até quais são elas, mas e também defender porque eu acho que o orçamento cidadão ele tem trabalhado muito bem essas questões, mas o prefeito de São Paulo não tem feito muito pela periferia, principalmente para o extremo sul. Então eu acho que agora está na hora da gente começar a colocar mesmo aquele famoso ditado, né? Chutar o balde e ir para cima e defender e dizer, nós precisamos de melhoria na periferia porque não aguentamos mais viver sempre na mesmice, né? Com um município rico desse. Eu vou passar só aqui o número delas, igual aos demais companheiros, eles já passaram, mas só para reforçar. O número é 777 780 788 790 1034 1188 1367 1394 1413 1419 1431 1450 1579 1985 e a 2001. Obrigado. Muito obrigada, senhor Leonir. Os próximos inscritos para fala? Teve a senhora Creuza, que seria a próxima, depois o Eliene e depois o senhor Zito. E o Marcelo também está pedindo a fala de novo. Então, eu vou habilitar o microfone da senhora Creuza. Está habilitado? Sim, tá sim. Tá. Então, eu queria ressaltar, que acho que faltou na minha fala, ressaltar que essas propostas, essas 15 propostas que foram citadas aí por mim, pelos colegas, na verdade foi uma construção coletiva, né? Acho que o Pedro colocou que
acho que foi ele, tá? Colocou que assim, nós já deveríamos ter começado a pedir o apoio da população. Nós estávamos realmente num processo coletivo, e eu acho que quando é no coletivo, demanda-se um tempo um pouco maior, né, de construção, e depois também em um processo coletivo de leitura, de debates, proposta por propostas. E aí sim, chegamos a essas 15 aí. Era isso que eu queria colocar, que foi um processo um pouquinho mais demorado, porque foi um processo coletivo, né? Foram várias lideranças aqui do Capela do Socorro que construímos e discutimos algumas propostas, construímos algumas e discutimos todas elas. Então, era isso que eu queria deixar claro aqui, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, senhora Creuza. Eu vou habilitar o microfone agora da senhora Eliane. Microfone habilitado. Boa noite, pessoal. É a segunda reunião que eu participo hoje. Participei de Santo Amaro, ou da Sé, né? E agora estou participando agora da Capela do Socorro. Acho que o Sandro está contente, tanto quanto eu, né, Sandro? Porque essa aqui, de todas que eu tenho assistido, é a reunião com o maior número de munícipes participando, né? Então, ver que a sociedade civil acabou conseguindo se organizar desde o ano passado, pelo menos, né, de uma forma muito mais estruturada, para participar desse processo que é super importante para a sociedade como um todo e para os munícipes que moram no território, que apesar de não terem conseguido constituir o CPM, né, porque os CPMs necessitam de pelo menos 5 conselheiros, e o Capela acabou com um processo de má divulgação, com uma série de questões aí também, né, que tem por responsabilidade, uma parcela de responsabilidade do poder público, acabou não tendo a divulgação correta e a constituição desse órgão de representação da sociedade civil. Independente disso, o pessoal da Capela, você deve estar contente tanto quanto eu, né, Sandra? Se organizou, está aqui em peso, tal, conversando com você e mostrando, né, um trabalho muito bem feito, porque eu entrei em uma dessas reuniões, tá, Sandra, aí da Capela, vi como o pessoal atua, né, preocupado realmente com as questões do território. E aí o que eu queria te perguntar é sobre a tua fala, né, Sandro, do critério aí que a Secretaria da Fazenda vai fazer para fazer as escolhas das propostas à medida que alguns CPMs estão, ou que não se formaram, como é o caso da Capela, ou não estão mais constituídos, né, devido às prorrogações de mandato. Na tua fala, você colocou que o critério que a Secretaria da Fazenda iria usar seria verificar pelo número de apoios, é isso? A defesa de proposta nas audiências e também conforme o recebimento de documentos encaminhados diretamente pelos munícipes aí para a Secretaria da Fazenda. São esses os critérios que vocês vão usar, Sandra? É uma pergunta, Sandra. Mas escrita para falar, vou tomar liberdade aqui só de responder, porque foi voltado para mim. O Eliane, a Secretaria da Fazenda, infelizmente, não está no território, a gente precisa tomar decisão de alguma forma, né? Então, a gente se cerca de informações para priorizar propostas. Esses são os critérios que mais razoáveis. Se você me oferecer algum outro, a gente pode considerar também. Mas, a princípio, esses são os critérios que a gente vislumbra para fazer a priorização aqui. Tanto da Capela quanto de outros CPMs que não estejam constituídos. Se me permitem, vou fazer um comentário, tinha até levantado a mão, eu já vou antecipar, é rápido. Deve haver eleição para Conselho Participativo Municipal esse ano, no mês de outubro. Deve ter um processo anterior, outubro não, de agosto, deve ter um processo anterior de recepção de candidaturas,
Então, pessoal, se organizem, ocupem esses espaços, eles são importantes, são espaços formalmente constituídos, né? Não vai resolver tudo da capela, mas acho que é importante ocupar o espaço formal. Então, só essa lembrança. Eliane, espero que tenha sido satisfatória a minha intervenção aqui. Obrigado, pessoal. Foi ótima a sua intervenção. Eu não tenho o mesmo olhar, né, dos apoios das propostas que tiveram a Capela de Socorro, mas eu comentei na minha reunião contigo, né, Sandra, que o apoio, eu acho que dos 3 critérios que você citou aqui, né, que vocês vão utilizar aí para elencar as 15 aí pela Secretaria da Fazenda, pelo menos no Campo Limpo, o critério apoio é o mais frágil, né? Porque eu comentei contigo que a proposta aqui que teve o maior apoio foi a que foi incluída por uma pessoa de um condomínio, e aí ela movimentou ali, e os apoios é tudo do mesmo prédio, entendeu? Tudo do mesmo condomínio, né? Várias torres. Então, eu acho que de todos os critérios, apesar de entender a intenção aí da Secretaria da Fazenda, né, incluir essa etapa de apoio, eu acho ele muito frágil, né? Eu acho que eu comentei isso com você. Então, talvez dá um peso menos relevante, né, para a questão do apoio, não sei. No caso do Campo Limpo, seria eu teria fundamento e como defender isso. Agora, o pessoal da capela aí, se puder falar sobre isso, seria interessante também. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada por participar, é um prazer estar enorme estar aqui, ver você de novo, Sandro, apesar que a gente não está se vendo, mas está se falando, ver o Marcelo, né, o pessoal aí da capela. Tá? Obrigada pela oportunidade de participar. Letícia, o próximo inscrito é o Zito, senhor Zito Pereira. Senhor Zito, microfone habilitado. Boa noite a todos. Parabéns para a Letícia, parabéns para o Sandro. Como o Sandro falou, a gente tem que ocupar os espaços. O Conselho Participativo da Gestão Haddad foi muito bom, muito bem organizado, e se perdeu isso no decorrer do tempo. A gente teve uma reunião com o subprefeito e só tinha 3 conselheiros na capela na votação do ano anterior, né? 3 conselheiros que nem sabiam o que estavam votando. Fui falado que colocaram o papel lá na mesa para eles e eles não sabiam, e, por influência, escolheram as propostas no ano passado. E dá parabéns também para a nossa região aqui, porque o pessoal teve um debate muito grande sobre a questão das propostas, e eu vou defender também aqui, já foi defendido por outros camaradas, que é a proposta 777, 780, 788, 790, 1034, 1188, 1367, 1394, 1413, 1419, 1431, 1450, 1579, 1985 e 2001. Essas são as propostas verdadeiras aqui, que teve muito debate para chegar a essa conclusão. Então, parabéns a todos, parabéns ao Marcelo, e vamos para a luta, que todos juntos seremos vitoriosos. Muito obrigada, senhor Zito. Senhor Zito, coloquei suas propostas aqui. Por favor, se tiver alguma errada, me avise, tá? A gente corrige. Lumba, acho que nós temos mais o senhor Marcelo, né? Levantar Senhor Marcelo. Antes da fala do senhor Marcelo, eu gostaria só de lembrar que a audiência está prevista para encerrar às 10 horas. Então, se tiver mais alguém interessado em falar, eu peço por gentileza para levantar a mão agora para a gente conseguir finalizar dentro do horário. Tá bom? Senhor Marcelo, sinta-se à vontade, o microfone já está habilitado. Então, pessoal, agora eu vou falar duas situações, tá? Uma da ponte Veleiro Jurubatuba, né, para o Pedro,
e outra proposta de encaminhamento com relação ao que foi falado em relação às propostas que o Sandro colocou aqui para nós, né? Com relação à proposta do veleiro Julabatuba, Pedro, na minha visão, o que aconteceu? O vereador Goulart, pelo que eu estou observando nas informações anteriores, ele se apropriou aí da proposta que você fez e foi muito bem votada, né, na questão do orçamento cidadão do ano passado, tá? E aí o que aconteceu? Vivaldinamente o vereador, juntamente com a administração, eles fizeram essa inclusão, né? E aí deixou o teu projeto de lado, tá? Deixou a tua proposta de lado e favoreceu a proposta do vereador, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só o Pedro, mas todos nós que somos lideranças comunitárias, lideranças temáticas aqui da região, a gente observar muito bem essa coisa que a gente aprova algo e aí a prefeitura, de uma forma sorrateira, quer tomar conta do projeto ou quer fazer mudanças sem conversar com a comunidade. Então, você está aí vendo que deu esforço de votação ano passado, ele foi todo jogado no ralo por conta de um conchavo entre o vereador e a administração pública. Se a gente for olhar o Diário Oficial, no Diário Oficial vai ter várias incursões no final do ano passado com relação a essa ponte, né? Então, fizeram várias situações para favorecer determinado membro político da administração municipal. Então, nós temos que estar muito bem atento ao que está acontecendo com relação às nossas propostas. Isso é um dos itens. Outro item, com relação à proposta do Sandro, eu defendo, sim, a reunião, tá? A reunião pós essa reunião, tá? A gente tem possibilidade de já definir, inclusive, data e local para a gente já definir essa questão. O debate ele foi feito por várias lideranças aqui da Capela do Socorro, Cidade Dutra e Grajaú. Tá? Nós chegamos a essa conclusão com essas propostas que alguns companheiros aqui colocaram, tá? E eu acho o seguinte, que a gente poderia ter essa reunião, naturalmente, até para conhecermos todas essas nossas lideranças aqui, que estão aqui dentro dessa reunião, dessa audiência pública, e a gente bateu o martelo realmente em cima do que a gente vai estar entregando aí até o dia 24 para a Secretaria de Fazenda, tá? Eu acho que as lideranças podem chegar a esse acordo sem problema nenhum, né? E a gente tem que sair daqui com uma data para uma reunião para conversar sobre isso. Porém, deixando bem claro que nós fizemos um debate com muitas lideranças e chegamos aí a essas 15 propostas que a gente está apresentando no dia de hoje. Obrigada, senhor Marcelo. Pessoal, eu vi que nós temos mais 5 inscritos para fala. Agora eu vou pedir para vocês, por gentileza, respeitarem os 3 minutos, para a gente não ultrapassar o período previsto para a audiência. Tá? Então, nós encerramos a inscrição para fala. Então, nós temos a Maria Assunção, Valdemir Claudiana, Lenir José, Gilmar Smith e Pedro Ungro inscritos para fala. Aqui as inscrições estão encerradas. E eu vou habilitar o microfone da senhora Maria. Microfone habilitado, senhora Maria. Boa noite. Eu me chamo Maria Assunção Araújo, daqui da área de Capela do Socorro. Venho aqui defender a criação de uma área de conveniência de idoso no Jardim Mirna, cuja a denominação pode ser como centro de idosos. Eu acredito que aqui nessa área nós não temos uma dependência onde pode se reunir idosos, e são bastante aqui nessa área. Em decorrência disso, eu também gostaria
de defender aqui essa seguinte proposta que foi criada por esse grupo, que foi uma batalha grande, várias reuniões, muita batalha para poder chegar nessas 15 propostas. Essa aqui, 777, 780, 788, 790, 1034, 1188, 1367, 1394, 1413, 1419, 1431, 1450, 1579, 1985, 2001. Era o que eu gostaria, é o que eu tenho a votação, minha palavra. Eu gostaria muito que essas propostas chegassem até as pessoas certas para poder ser feito, porque aqui nossa área aqui realmente é uma área praticamente abandonada. Boa noite e muito obrigada, tá bom? Boa noite, muito obrigada, senhora Maria Assunção. Próxima inscrita para fala é a senhora Claudiana. O microfone já está habilitado. Boa noite. Não é a Claudiana, é o Valdemar, tá? Ai, me desculpa. Estou aqui para defender a proposta 1579, né? Que são implantações de mais UBS no Cocaia, no Alto da Alegria, no Graúna Ório, no Noronha, São Rafael e Chácara do Sol. Porque a nossa saúde, ela está socateada, né? E quem sofre diretamente mesmo, é a gente da periferia, a gente do fundão. A região do Grajaú tem quase 500 mil habitantes, né? Então, que tenha um olhar por essa proposta, essa 1579. E junto com ela, eu defendo outras propostas também, com várias noites perdidas, não, noites bem aplicadas de debate com lideranças, né? E que escolhemos 15 propostas, que são as seguintes que eu irei citar agora. A 2001, 1985, 1450, 1431, 1419, 1413, 1394, 1367, 1188, 1034, 790, 788, 780, 777. Tá? Essa é a minha fala, né? Que a gente tenha um olhar com mais atenção para essas propostas desse grupo, né? Dessas lideranças, que para escolher essas 15 propostas, como eu falei, foi assim, não foi uma coisa que a gente pegou de um dia para a noite e escolheu. Não foi assim, foi uma luta, né? Foi uma disputa, tinha mais propostas. A gente foi eliminando algumas também que seriam importantes, mas para a gente mesmo, que foi necessário, são essas 15 e peço que sejam escolhidas, tá bom? Fico por aqui, boa noite, vamos continuar na luta aí, meu povo. Muito obrigada, senhor Valdemar. Próximo inscrito é o senhor Leonir, o microfone já está habilitado. Bom, a minha fala é mais para complemento da minha primeira fala, né? Porque o companheiro Sandro aí que falou aí sobre a eleição de agosto, do Conselho Participativo, e lembrando aí que no nosso grupo aí agora, nesse grupo aí, tem 19. Então, daqui pode sair pessoas para o grupo do Conselho Participativo da Capela do Socorro, que só tem aqui liderança boa que discute. A questão das discussões de todas as propostas, eu entendo aí o companheiro aí que falou aí sobre essas questões, mas, gente, nós tivemos muita conversa, não foi um dia, foi várias reuniões, e a gente viu
todas as propostas são de extrema importância. Para a população mesmo. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente não discute isso, que pode ocorrer? Vereador A, ou B, ou C, ou uma subprefeitura que está lá na mão de um vereador, acaba colocando do jeito deles. Por isso que é importante o debate, né, com a comunidade. Nós fizemos uma conversa com várias pessoas da comunidade, fizemos várias reuniões entre nós para chegar às 15 que nós chegamos. Hoje nós temos um grupo de 19, 20, 22 pessoas, era para ter aqui, sei lá, 500. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quantidade é importante, mas qualidade é muito mais importante ainda. Porque todas as propostas, as 15 que nós colocamos, que esse grupo está colocando, nós conseguimos falar uma por uma e defender e explicar por que é que nós defendemos. Explicar, não é convencer, é explicar. Muito obrigado aí por me permitir participar dessa discussão para o crescimento da Grande São Paulo, de São Paulo, da periferia e por fortalecer o povo menos favorecido, que é o povo do extremo das regiões. Obrigado aí, boa noite aos companheiros. Muito obrigada, Sr. Leonir. Próximo inscrito é o Sr. Gilmar, o microfone já está habilitado. Uma boa noite, Gilmar Smith. Me ouve? Sim. Então, só complementando aí a fala dos companheiros, essas propostas que a gente colocou aí de 15 foi muito debatida, foi feita reunião, foi feito reuniões, foi feito presencial, online, em pensamento com o povo, andando, dialogando, vendo necessidades. Então, acredito que, sendo aprovada, vai ser bem aprovada e ótimo aprovada. Então, só deixando aqui que eu também apoio as 15 que a gente colocou, a 15 propostas, e vou estar falando os números, ok? 1188, 788, 1579, 780, 1431, 1034, 1367, 1419, 777, 1394, 790, 1413, 1450, 1985, 2001. Muito obrigado a todos, uma excelente noite. Assalamu alaikum. Muito obrigada, Sr. Gilmar Smith. Próximo inscrito para fala é o Sr. Pedro Húngaro. Sr. Pedro, o microfone está habilitado. Boa noite novamente a todos. Complementando a fala aqui do Leonir, agora do Gilmar e do Marcelo, eu acredito que a gente deveria, para priorizar essas propostas, talvez separar em regiões, né? A gente tem 3 distritos aqui na subprefeitura, que seria Cidade Dutra, Grajaú e Socorro, né? E eu acho que a gente tem que priorizar da seguinte forma: 5 propostas da região do Grajaú, do distrito do Grajaú, 5 propostas do distrito de Socorro e Cidade Dutra, e aí, como são distritos mais favorecidos, né, então somaria os 2 distritos com 5, e 5 propostas que têm um âmbito territorial completo, né? Então a gente, por exemplo, sinalização topomínia, né, que foi falada, atenderia os 3 distritos, né? Então acho que seria uma forma da gente começar a filtrar, porque são 70 propostas que a gente tem, e dessa forma a gente consegue canalizar para uma solução comum. E também seria importante, né, na escolha dessas 15, já pensar na análise de viabilidade, porque o que tem acontecido em várias subprefeituras é que tem a votação popular, mas das 5 propostas, 4 não são viáveis, 3 não são viáveis. Então, tem subprefeitura que não tem nenhuma proposta viável. Então, para além do desejo da população, é importante a gente, como liderança, já entender o que é viável ou não, né? O que o Marcelo tinha dito, que a gente poderia, daqui desse grupo, poderia sair realmente uma reunião, né? E como o prazo é curto, eu acho que o Sandro pode opinar quanto a isso, né? Mas talvez
a gente passar nosso e-mail, um contato, para a gente realmente fazer uma reunião, pode ser até online ou presencial, né, para a gente escolher, pensando nisso, né, já dividir essas 15 propostas para chegar em um consenso comum. Isso vai ser bom para a gente, que pode até sair um conselho participativo. Então seria isso, obrigado a todo mundo e boa noite. Obrigada, Sr. Pedro. Sandro, você gostaria de falar? Eu acho que foi uma audiência pública muito boa. Deu para perceber que o pessoal está mobilizado. Eu, respondendo diretamente ao senhor Pedro que falou agora, eu acho uma excelente ideia trocar e-mail. Só estou achando que o pessoal já está fazendo isso, ele está um pouco atrasado aí na discussão. Eu acho que vocês podiam integrá-lo, não sei, trocar e-mail e conversar, né? Eu acho que sempre é importante a gente obter consenso. Gostaria de parabenizar a todos, agradecer e desejar sorte no processo de orçamento cidadão, que a gente sabe que tem falhas, falhas internas aqui da prefeitura, mas o intuito é sempre melhorar, e a ideia é que cada ano essas falhas se reduzam e a gente consiga ter um processo bem redondinho e que as propostas sejam realmente aprovadas, as análises sejam muito bem feitas pelas secretarias, isso é difícil de conseguir, e que sejam implementadas ao final, né? Porque a Secretaria da Fazenda faz a reserva orçamentária, mas não é só dinheiro que precisa para implementar a proposta, né? Ela precisa fazer acontecer, precisa mobilizar pessoas, precisa ter projetos, né? Então, a gente, o pior dos cenários é uma proposta que foi aprovada, inserida na lei orçamentária, e ela não é entregue como concluída ao final. E a gente tem cenário dessa forma, a gente tem proposta dessa forma. Bom, vou encerrar minha fala. Obrigado, pessoal. Volto para você, Letícia. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Sandro. Gostaria de agradecer a participação e as contribuições de todos vocês. Nós vamos encerrar a audiência. Eu vi que o senhor o senhor Marcelo, algumas pessoas estão colocando o número aqui no chat para contato. Então, eu peço por gentileza que vocês continuem debatendo esses assuntos internamente, mas aqui nós precisamos encerrar. Muito obrigada pela participação de vocês. Estou finalizando a gravação. Uma boa noite a todos e um bom resto de semana. Tchau, tchau. Boa noite, Letícia. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.